No dia 4 de janeiro de 1988, portanto, há 34 anos, morria o cartunista, quadrinista, humorista, jornalista e escritor Henrique de Souza Filho, Enfio, com apenas 44 anos de idade. Enfio teve atuação marcante nos movimentos contra a ditadura militar e pela democratização do país. Foi, inclusive, uma das vozes mais firmes e contundentes naquele período da história do Brasil. E a editora Noir lança campanha no Catarse para a publicação de um livro inédito de depoimentos e entrevistas com o Enfio. É sobre isso que nós vamos falar agora com o Gonçalo Júnior, jornalista, autor de alguns livros sobre quadrinhos e de biografias e organizador da obra SIC da Vida, as grandes entrevistas de Enfio. Olá, Gonçalo, prazer em recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer é todo meu, é uma alegria estar falando com vocês. Bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem e vivem Enfio. Enfio precisa viver. Nada mais atual e importante do que as ideias de Enfio, né? Eu acredito que Enfio tenha sido o maior cartunista brasileiro assim da segunda metade do século XX, no sentido de ao limite do trabalho de cartunista para lutar contra uma ditadura militar. Eu costumo dizer que Enfio era um cartunista hemofílico, que ele morreu vítima de AIDS, de uma transfusão de sangue, né? Era um cartunista hemofílico que queria derrubar uma ditadura e conseguiu. Ele conseguiu, porque quem viveu aquela época, ao ler sobre aquela época, é impressionante a presença, a força dele em todo canto, né? Ele tinha uma produção absurda de cartoons, de tiras. Ele enterrava os inimigos da ditadura, os inimigos da democracia. Ele enterrou Elis Regina, né? Porque Elis Regina participou de um show. Depois se descobriu que ela foi obrigada a participar daquele show, né? Dos generais, um show em 1972, está fazendo 50 anos. E ela ficou muito magoada. Depois ele se arrependeu e tal. Mas Enfio era assim, ele era intenso e sempre ali no fio da navalha, né? Porque se pegam ele, hemofílico, todo mundo sabe que sangra, né? Que não tem, a cicatrização é complicada. Então, se pegam ele estava ferrado, né? Mas ele não desistiu e foi firme até o fim. Bravo, bravo. Gonçalo, é isso, né? Você já deu aí a introdução necessária, né, sobre o Enfio, realmente extremamente atual, né? Resgatar Enfio hoje, em 2022. A gente vive aí um governo de extrema direita, com expectativa de mudança, né, nas eleições aí deste ano. Como você disse, é importante, é necessário. Fala um pouco dessa obra, né, que você, enfim, eu sei que você está debruçado sobre esse livro há 20 anos, né? Eu queria que você falasse como é que foi essa construção e essa atualidade, né, do Enfio hoje no Brasil. Pois é, antes de eu te falar, a gente precisa atravessar este ano, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente gostaria de pular um ano na nossa vida. Sabe, um ano assim que é como você tá condenado por um crime que você não cometeu e você ainda tem um ano de prisão para cumprir. Essa é a sensação, né? Aliás, depois de 620 mil mortos. Este livro, eu diria para você que é um livro de uma vida. Ele deveria ter sido o primeiro livro da editora, só que eu fui garimpando. Aí, de repente, alguém falava, tem uma entrevista em tal lugar, e outra, aí eu tinha dificuldade de conseguir aquela entrevista e fui juntando, costurando, depois tive que contatar o filho dele para autorizar o livro, e aí finalmente, no final, outubro de 2021, que eu falei, ó, o livro está pronto e ele precisa ser feito, é um livro para 2022, é um livro para abrir consciências. As 18 entrevistas são impressionantes. Você não vê nada repetido. Enfio sempre tinha uma coisa interessante para falar. Ou ele falava da tortura, ou ele falava da liberdade de imprensa e da censura, ou ele falava da crise do macho, ou ele falava da esquerda, ou ele falava da redemocratização, do Pasquim.
Então, cada entrevista desse livro, eu posso garantir que você não vai ter a sensação de estar lendo de novo aquilo, de estar vendo aquela coisa se repetir. Não, é tudo muito... E como ele formava raciocínios assim, rápidos, né? E inteligentes, sobretudo. Enfim, por causa da hemofilia, ele morreu com 44 anos. Ele era um cara que ele tinha pressa, ele era intenso, né? Então, não dá para pensar na campanha das diretas sem lembrar do Fradinho, da Graúna, de todos aqueles personagens que simbolizaram a luta. Inclusive, ele fez um livro, né? Diretas Já. Há quase uma unanimidade de que a palavra diretas já, a expressão diretas já, foi criada por ele. Não há discordância nisso aí. Então, é um cara que queria... E depois, quando ele morre em 88, a gente já estava no terceiro ano do governo Sarney. Ele já era um cara assim, bem assim, desapontado com os rumos que a coisa estava tomando, né? A decepção, a espera por mudanças que ele achava que vinha, mas sem deixar claro que era uma democracia, né? Então, a coisa tinha que andar por aí. E aí ele foi um dos fundadores do PT, né? Foi um dos fundadores do PT, ele estava lá ao lado de Lula, do pessoal lá, então, enfim, é um personagem urgente. Mas eu vou te confessar, para minha profunda decepção, as novas gerações não sabem quem foi Enfio, não se interessam. A campanha no Catarse, ela está sendo alimentada, bancada por pessoas de sindicatos, pessoas que filhos de militantes políticos, pessoas que sabem quem foi Enfio. Mas eu já pensava nisso, imaginava isso, e eu estou tentando fazer um trabalho de conscientização para que essas novas gerações redescubram o Enfio. Eu chamo esse livro de A Bíblia do Cartunista Brasileiro. Todo cartunista brasileiro, e acredite, a gente está cheio de cartunistas de direita em atividade no Brasil. Pessoas que fazem quadrinhos e cartoons que apoiam Bolsonaro ou que odeiam a esquerda e não assumem. É muito triste ver isso. Quando você coloca Enfio naquela militância dele pela democracia e você vê colegas dele, cartunistas, indo para um outro lado, você fica assim sem entender, porque o cartoon, o humor gráfico, ele é essencialmente de contestação, ele tem que ser do contra. O nosso humor gráfico, ele tem uma tradição francesa, ele vem do século XIX. Quando houve aquele atentado do Charlie Hebdo em 2015, que se lembra, agora estou fazendo 8 anos já, aquele massacre no jornal, eu vi cartunista falando, eu fui num programa de TV, o cartunista falou, eles pegaram pesado. Como pegaram pesado? O humor francês é daquele jeito. O nosso humor, o humor de Enfio, é da tradição francesa. É aquele humor escrachado, sem limites. Claro que você não vai ver, por exemplo, racismo, homofobia. Esses caras atacam a política. Sabe assim? O alvo é a política. Então, essa postura é um pouco decepcionante. Mas eu espero que a coisa volte ao normal, as pessoas saiam do transe, do delírio, e a gente volte a comer carne, sabe? Assim, as famílias parem de comer pés de galinha, porque isso pé de galinha é uma delícia, mas é um símbolo do limite que esse desgoverno leva a gente, né? Então, Enfio, eu acho que espero, né, modestamente, contribuir com este livro em 2022.
Exato, tem até aquela expressão, né? É osso, né? É osso, então a gente está nesse limite também, né? Quer dizer, as pessoas disputando ossos, né? E a gente está já realmente, como você falou, parece que nós estamos presos mais um ano, né, em relação a esse governo. Agora, Gonçalo, eu queria que você. Bom, primeiro eu já vou dar aqui a página para o pessoal já começar a se mobilizar para entrar no Catarse, é catarse.me/enfio, não é isso? Isso, Catarse, Catarse.me/enfio. Entrou, vai direto, botou isso no computador, vai direto. Lá tem as opções de kits, para estimular o pessoal que curte quadrinhos, por exemplo. Eu vou sortear 10 gibis raríssimos de 1947, de uma coleção que eu ganhei. Na verdade, é um lote, né? Eu tinha um amigo que ele faleceu, era um grande cartunista, Paulo Paiva, e uma vez ele comprou um lote de gibis antiguíssimos de 1947 e tem 5 volumes de cada número. Então, são 2 números com 5 cópias de cada e que valem uma bela de uma grana, viu? No Mercado Livre e tal. Então, vou sortear 10 para o pessoal ir apoiar. E o livro vai ser entregue, com certeza vai ser despachado na primeira semana de fevereiro, tá? Então, vamos dar essa força aí para a gente trazer Enfio de volta, para a gente parar de sentir saudade. A gente vai continuar sentindo saudade do irmão de Enfio, que é Betinho. E aí a gente vai matar um pouquinho de saudade de Enfio, que vai voltar. Exato, muito bem. Então a gente já deu esse endereço, mas continuando aqui a nossa conversa rapidinho, que a gente está no final, eu queria que você adiantasse algumas histórias que você tenha assim, chamado muita atenção, né, em relação a essas entrevistas, são 2 depoimentos também, alguma coisa que ele tenha dito, tenha te marcado, tudo que o Enfio faz, logicamente, marca a gente, mas só para a gente ter uma ideia do ineditismo, né, do que a gente vai encontrar nesse livro. Eu tenho certeza que as pessoas já estão entrando, vocês precisam chegar num certo limite para poder conseguir, inclusive, imprimir esse livro. Então, é importante que todo mundo entre lá no catarse.me/enfio. Mas conta um pouquinho de algumas histórias. Você estava me falando que, enfim, até o desafio de criar um filho, né? Ele falou. Enfim, conta alguma coisa aqui para a gente, Gonçalo. Eu me envolvi tanto com essas entrevistas, mas tanto assim, ler, reler, editar, e aí você acaba tendo uma noção desse conjunto. O livro acaba funcionando como uma biografia de Enfio, porque você vai vendo ele falar em vários momentos. E o que me chamou muito a atenção foi uma experiência que ele teve nos Estados Unidos, que eu falo na apresentação e procuro deixar claro. Enfio saiu do Brasil em 1973, no auge da ditadura da repressão do governo Médici. Ele foi para os Estados Unidos atrás de tratamento para hemofilia, remédios que pudessem dar um certo conforto de vida para ele, e ele resolveu fazer carreira internacional como cartunista. E ele foi trabalhar numa agência que lá se chama de Syndicate, que é um sistema de distribuição de notícias, de passatempos, de tirinhas de quadrinhos. E ele conseguiu entrar nesse sistema. Mas aí ele conta essa experiência do conservadorismo americano, que o pessoal ficou chocado com os fradinhos, começaram a cancelar, os jornais começaram a cancelar por pressão dos leitores. Isso é uma coisa muito interessante, mas o que me chama a atenção e que fica muito claro é que Enfio, sem falar nada, ele foi embora dos Estados Unidos para não morrer. Isso está nas entrelinhas, tem uma entrevista do Pasquim que insinua isso, e depois você percebe que realmente, por ser hemofílico, você vê que a turma toda do Pasquim foi presa em 71, mas Enfio não foi, porque ele não estava na redação na hora. Então ele passou raspando na coisa, porque se ele vai preso com o problema que ele tinha de saúde, ele não ia suportar. Então ele fica lá, ele volta depois do governo Médici, tá? Então esse foi um dos momentos que me impressionaram. Outro momento interessante das entrevistas é a última entrevista dele, de 1987. Ele morreu em janeiro de 88,
E no meio de 87, ele não fala que está muito doente, ele não fala que a AIDS está se tornando um problema grave de saúde, porque não tinha nenhum medicamento, né? Constatar AIDS até 1994, 95, era sentença de morte. A gente perdeu Fred Mercury, Cazuza, um monte de gente por causa disso. Mas ele é uma entrevista assim emocionante, de uma pessoa muito decepcionada, muito amargurada, porém cheia de esperanças, né? Enfim, nunca perdeu esperança. Então ele estava ali, aí você fala bem assim, aí depois quando termina a entrevista, você fala assim, poxa, ele morreu pouco depois. Então e lá no comecinho tem ele assim surgindo, aí ele fala na revista Ele e Ela, que era uma revista é uma revista de sexologia na época da ditadura. E aí ele fala, ele tinha acabado de ter um filho, o medo dele de ser pai, de cuidar desse filho. Enfim, teve uma importância, assim, que pouca gente sabe, no futebol. Ele criou os grandes mascotes dos times os times cariocas. Por exemplo, o Urubu do Flamengo nasceu de uma sensibilidade dele de perceber racismo no futebol, né? Ele estava assistindo um jogo Botafogo e Flamengo, e aí a torcida do Botafogo amarrou uma bandeira do Flamengo no urubu e jogou no campo e começou a gritar negro favelado. Aquilo, Enfio viu aquilo e ao invés de achar graça, ele pegou e transformou aquilo, ele criou um urubu muito simpático, muito alto astral, e aquela ideia do torcedor negro favelado que só come lixo, ele reverteu. O sucesso, aí no domingo seguinte, ele trabalhava no Jornal dos Esportes no Rio, no domingo seguinte está a torcida gritando urubu, 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 aquilo fez ele assim ficar muito emocionado, e ele acabou criando vários personagens, um para cada clube, né? Mas o urubu do Flamengo foi o mais importante. Então, essa sensibilidade, esse humanismo de Enfio, faz falta, entende? Faz falta essa coisa de você dar empatia, de você perceber que as pessoas estão morrendo, porque a morte, a coisa mais terrível que a gente está vivendo hoje é a banalização da morte. Você olha todo dia, hoje morreram 80, morreram 100, está morrendo 36% a menos, mas está morrendo, entendeu? Então, uma morte já é fundamental. Assim, uma morte evitada já vale muito. A gente tem que evitar cada morte possível. E o mais triste que a gente vê é que muitas dessas 619 mil mortes são de pessoas que seguiam um cara que sabotou tudo. Entendeu? Então, essa coisa do humanismo de Enfio, esse livro ele não é só um resgate histórico. Esse livro é uma militância, e a gente milita como pode, né? Então, uma pequena editora que tenta fazer o possível. A gente lançou no ano passado um livro mostrando quanto a Bíblia disseminou a violência contra a mulher. A Bíblia está cheia de passagens de linciamento, de estupro, de espancamento das mulheres. E isso é repetido há 5.000 anos. Todas as religiões pregam essa coisa de que a mulher não é filha de Deus, é filha da costela de Adão, que a mulher desgraçou o homem, essa coisa toda. Está tudo na Bíblia. E quanto mais fanático, a pessoa vai lá e mata as mulheres. Então a gente precisa tentar fazer alguma coisa de alguma forma, né? E aí eu estou tentando com Enfio. Muito bem, eu já estou curiosíssima em relação a esse outro livro que você falou, mas depois a gente conversa sobre isso, dá uma outra entrevista, com certeza. Gonçalo, eu te agradeço muito, já estamos aqui no final do jornal, muitíssimo obrigada, lembrando para as pessoas, entrem lá no catarse.me/Enfio, para justamente dar uma força para conseguir essa publicação desse livro, SIC da Vida, as grandes entrevistas de Enfio, no qual que o nosso querido Gonçalo Júnior é organizador, ele que é jornalista. Muito obrigado. Era a expressão que ele usava, SIC quer dizer doente, né? Então tem vários sentidos. Ele era doente,
o país estava doente, então ele tossique da vida. Então, tossique da vida, meu irmão, entendeu? Assim, tô puto da vida, entende? Muito obrigado, um bom dia para você e para todo mundo aí. Exatamente, muito obrigada por esse complemento, Gonçalo. Um super beijo para você e até uma próxima. Até. Até. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.